Olá, pessoal. Bem, essa aula eu vou falar sobre o método gráfico. O método gráfico é uma maneira de resolver o problema de programação linear quando esse problema tem duas variáveis, né? Então vamos ver como resolver esse tipo de problema. Bem, primeiro deixa eu falar que aqui a gente já tem um enunciado pronto, né? Com um problema de minimizar essa função objetivo aqui, sujeito a esse conjunto de restrições aqui, mais as restrições de não negatividade, ok? Então, eu vou partir desse problema, vamos ver como a gente consegue, então, resolver. Em primeiro lugar, eu quero representar essa região, esse conjunto de inequações aqui do problema, elas delimitam uma certa região no plano, né? Então vamos começar desenhando essa região no plano, ok? Bem, aqui eu peguei as restrições, repeti aqui as restrições do problema, coloquei aqui a primeira, segunda, terceira e quarta restrições e coloquei esses rótulos aqui. O x1 maior ou igual a zero e x2 maior ou igual a zero definem o primeiro quadrante como a região onde o problema vai estar definido, né? Já que esse primeiro quadrante é o lugar geométrico onde x1 é maior ou igual a zero e x2 também é maior ou igual a zero, certo? Então, a primeira coisa que eu faço é pegar essa restrição número 1 aqui, transformá-la numa equação, desenho a equação correspondente à equação da reta dessa inequação. Como que eu acho essa reta? Eu escolho valores para x1 e acho os valores de x2 correspondentes, né? Então, aqui nesse caso, eu escolhi, por exemplo, x1 igual a zero. Isso vai me dar um x2 igual a 5. Né? Com isso, eu tenho, então, o ponto 0,5. E aqui eu escolhi um valor para x1 igual a 2, automaticamente, substituindo x1 igual a 2 aqui, eu obtenho x2 igual a 8. E aí eu tenho o ponto 2,8. Ok? Nesse caso aqui, eu já marquei esse ponto 2,8 que está aqui, né? Que está aqui, e marquei também o ponto 0,5, que é esse ponto que está aqui. Tracei a reta que passa por esses dois pontos, certo? Bem, uma vez que eu tracei essa reta, agora, só que na realidade isso é a equação, um desenho, né, da equação da reta, né? Então, na realidade, eu tenho uma inequação. Então, eu tenho menor ou igual a 5. Para decidir se todos os pontos são os pontos que estão abaixo da reta, que satisfazem aquela inequação, ou os pontos que estão acima, eu pego um ponto abaixo, por exemplo, a origem, que é o ponto 0, 0, substituo aqui, como 0 mais 0 aqui dá 0, né? E 0 é menor ou igual a 5, então a origem aqui satisfaz a primeira restrição. Logo, todos os pontos que estão nesse mesmo lado, né, da origem, ou seja, nesse mesmo semiplano, pertencem à região que satisfaz, a região de pontos que satisfaz a inequação número 1, ok? Com isso, então, essas setas vêm aqui para baixo, ou seja, todos os pontos abaixo dessa reta satisfazem a restrição 1. Bem, raciocínio similar eu vou fazer para a restrição 2, né? Essa restrição que está aqui em vermelho, eu, na realidade, transformo essa inequação numa equação, atribuo o valor para x1, qualquer valor, e obtenho o valor de x2 correspondente. Nesse caso, eu substituí x1 igual a 6, aqui em cima, e obtive o x2 igual a 6. Substituindo x1 igual a 10, você obtém x2 igual a 12. Eu vim aqui no gráfico, né? Marquei esses pares ordenados, que são esses pontos aqui, certo? 6, 6 e 10, 0. Bem, com isso eu marco esses pontos aqui no gráfico e na realidade o que eu tenho é esse ponto 10, 0 aqui, né? Esse ponto está aqui e o ponto 6, 6 está aqui. Traçando a reta, que liga esses dois pontos, que passa por esses dois pontos, eu tenho essa reta aqui. Bem, se eu substituir a origem, de novo, substituindo a origem aqui na segunda equação,
inequação, eu chego que zero é menor ou igual que 15. Com isso, então, o zero está na região que satisfaz, por isso essa setinha aqui para baixo, representando que todos os pontos que estão aqui abaixo da reta vermelha são pontos que satisfazem a segunda restrição. Repara que há uma interseção aqui entre os pontos que satisfazem a reta, a inequação 1, que está em branco, e a inequação 2, que está em vermelho. Né? Esses pontos são esses pontos que estão nessa região aqui, né? Junto com as restrições de não negatividade. Então, ficou aqui no primeiro quadrante. Mas ainda restam outras duas restrições, as restrições rotuladas aqui como 3 e 4, ok? Então, vamos lá. A restrição 3, adotando o mesmo procedimento, ela me dá exatamente essa reta. Repara que eu pego aqui a terceira restrição, né? Transformo ela numa restrição de igualdade, acho a equação acho a reta que representa essa equação aqui, né? E aí, bem, obtenho essa reta, na realidade, chutando valores para x1 e obtendo os valores de x2. Isso me dá o ponto 4 menos 8. Esse ponto 4 menos 8 está aqui, ó. E eu obtenho outro ponto 6, 2. O ponto 6, 2 é o ponto que está aqui, ó. Certo? Traço a reta que corte esses dois pontos e obtenho essa reta aqui em azul. Como substituindo 0, 0 aqui, 0 maior ou igual a menos 28, e isso é verdade, né? Essa seta fica para cá, incluindo esse ponto 0, ok? Bem, raciocínio similar eu fiz com essa restrição 4 aqui, que é a restrição que está desenhada aqui no gráfico em amarelo, né? Então, nesse caso, eu obtive os pares 0, 10 e 5, 0. Então, 0, 10 é esse ponto aqui e o ponto 5, 0 é esse aqui. Traço a reta amarela. Como eu substituí a origem aqui nessa reta, nessa inequação, desculpa, vai me dar 2 vezes 0, mais 0 dá 0. 0 maior ou igual a 10, falso. Ou seja, a seta tem que estar para cima, porque não pode incluir esse ponto 0, 0 aqui, ok? Com isso, a gente tem, então, uma região aqui de interseção, uma região que satisfaz a todas as inequações ao mesmo tempo, e essa restrição é uma restrição, essa região, desculpa, é uma região que a gente chama de região viável, né? É uma região que satisfaz a todas as restrições do problema simultaneamente. A gente sabe, né, do material que está disponibilizado aí no Teams, que a solução de um problema de programação linear sempre é um vértice dessa envoltória convexa. Então, essas arestas aqui que delimitam a região viável, a gente chama isso de envoltória convexa, e essa envoltória convexa tem vértices, né? Esses vértices estão aqui, ó. É esse vértice aqui, por exemplo, é esse outro vértice aqui, que é resultado do encontro de duas ou mais retas, né? Esse aqui e esse ponto aqui também, né? Então, a gente tem aí, na realidade, 5 vértices nessa envoltória convexa. Eu chamei esses vértices aqui de A, B, C, D e E, ok? Bem, o que a gente vai fazer agora? Como a solução de um problema de programação linear sempre é um vértice dessa envoltória convexa, só me restam aqui 5 alternativas. Ou a solução é o ponto A, B, C, D ou E, certo? Mas que ponto A é esse? Bem, esse ponto A é o ponto obtido a partir do cruzamento, né, da interseção entre as retas branca e vermelha. Então, que é a interseção dessas duas inequações aqui, né? Então, para obter o ponto A, eu pego a equação correspondente às restrições branca e vermelha, né? E resolvo esse sistema linear dessa forma aqui, certo? Somo as duas equações, isso vai me dar 2x2 igual a 20,
x2 igual a 10. Substituindo esse valor de x2 na segunda equação, eu obtenho x1 igual a 10 terços. Bem, então o ponto A, na realidade, é um ponto que tem como coordenada x1 10 terços e coordenada x2 10. Substituindo x1 igual a 10 terços e x2 igual a 10 aqui em Z, eu obtenho exatamente esse valor, 130 sobre 3. Okay? Bem, vou fazer raciocínio análogo para determinar o ponto B. Né? O ponto B é o ponto de interseção entre as retas azul e vermelho. Então, vou pegar as duas equações correspondentes a essas duas restrições aqui, que são essas duas, e repara, aqui eu vou subtrair a primeira equação da segunda para que eu corte esse x2 de cima, né? Aqui desaparece, e aqui fica 1.5x1 menos 5x1 dá 1.5x1 mais 5x1. Isso dá 6.5x1, que é igual a 15 menos 28, dá 15 mais 28, 43. Logo, x1, fazendo as contas, vai dar exatamente 86 sobre 13. A hora que eu substituo esse valor de x1 nessa segunda equação aqui, fica menos 5x1 mais x2 igual a menos 28, substituindo x1 por 86 sobre 13, isolando o x2, eu vou obter um x2 igual a 66 sobre 13, conforme está aqui. Portanto, o ponto B é um ponto que tem essas coordenadas aqui, ó, 86 sobre 13 e 66 sobre 13. Substituindo esses valores aqui na função objetivo z, eu chego num valor de z igual a 350 sobre 13. Tá? Perdão, isso para o ponto B, correto. A seguir, eu aplico o mesmo raciocínio para obter o ponto C, né? O ponto C é um ponto que está sobre o eixo x1 e x2 é zero, né? Então, é só substituir x2 igual a zero na equação em azul, beleza? Bem, com isso eu obtenho x1 igual a 28.500 e esse é o ponto C, 28.500 e zero. Substituindo isso em z, eu obtenho 28 sobre 5. Ok? Bem, o ponto D é o ponto 5, x1 é 5 e o x2 aqui é zero. Né? Então, substituindo isso em z, eu obtenho 5 aqui. Ok? Muito bem. Falta somente obter o ponto E, certo? Então, o ponto E, eu vou obtê-lo aqui agora. Vamos fazer exatamente aqui, obter esse ponto E, né? O ponto E, ele é obtido a partir do cruzamento das retas, da interseção entre as retas amarela e branca, né? Então, isso é menos 1.5x1 mais x2 igual a 5, e a amarela é 2x1 mais x2 igual a 10, certo? Então, eu vou subtrair essas duas, subtrair a primeira equação da segunda, né? Então, esse aqui vai ficar zerado. Então, fica menos 1.5x1 menos 2x1 dá menos 3.5x1. Isso aqui é igual a 5 menos 10 vai dar menos 5. Isso vai ficar multiplicando por menos 1 dos dois lados e dividindo por 3.5. Fica 5 sobre 3.5. Isso é igual a 5 vezes... Como 3.5 é 7 sobre 2, fica 2 sobre 7. Então, x1 é exatamente igual a 10 sétimos.
ok? Substituindo esse valor de x1 na segunda equação, isso fica 2 vezes 10 sobre 7 mais x2 igual a 10. Opa, igual a 10. Deixa eu apagar aqui. Com isso, então, fica x2 é igual a 10 menos 20 sobre 7. Então, fica x2 é igual a 50 sobre 7. Ok? Então, na realidade, o ponto E é o ponto 10 sobre 7 e 50 sobre 7. Substituindo isso na função objetivo, vai dar 10 sobre 7 mais 200 sobre 7, né? Então, vai dar 210 sobre 7, ou seja, 30. Como a gente está num problema de minimizar, na realidade eu quero encontrar aqui o ponto que me leva ao menor valor de z. Nesse caso, então, a solução ótima é exatamente esse ponto D aqui. Ok? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham aí curtido essa aula, né? E a gente, então, volta na próxima aula. Eu vou ver vocês em breve. Obrigado, abraço.